Vamos lá para o capítulo 5. Capítulo não, né? Item. O item 5, ele vai nos falar das preocupações com a morte. Né? E você, né? Se preocupa com a morte? Tem essa preocupação pungente em você? Tem medo da morte? Então vamos para a pergunta 941. A preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Mas por que essa preocupação se elas têm o futuro pela frente, né? Então, ou seja, muitas pessoas têm um medo ferrenho de falar em desencarne. Às vezes você vai conversar em morte com certas pessoas, fala assim, não fala, não vem falar comigo desses trem não, que eu não quero saber não. Ih, que é assunto ruim, né? É assim que as pessoas falam na maioria das vezes. E os espíritos, e o Allan Kardec pergunta, né? Por que isso? Por que temos esses medos, essas preocupações, essa perplexidade diante desse tema? Se nós temos a vida inteira pela frente, se a gente sabe que a vida não termina no túmulo, a vida vai continuar, né? E eles respondem: é errado que tenham essa preocupação. Então, já a princípio, ele já nos barra, né? Os espíritos já nos barram. Olha, ter esses pensamentos de perplexidade, de preocupação, de medo, né? É errado vocês terem, né? Essa preocupação. Mas que queres? Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso. Ou seja, tire isso da cabeça, nessa questão de, né? Sendo mais certo que elas vão para o inferno, pois lhes ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Assim, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância, teme o fogo eterno que deve queimá-los sem os destruir. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro, a esperança lhe acena como uma vida melhor e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar ele deve temer. Então, ou seja, nós não precisamos preocupar com a morte. Nós não precisamos preocupar para onde nós vamos, né? Às vezes a gente fica pensando, será que a energia que eu tô hoje é de qual dimensão? A gente discute isso, mas a gente não precisa preocupar com isso. A gente precisa preocupar com a nossa conduta, né? Com a nossa vibração. Por quê? Porque se eu desencarno hoje, eu vou para um lugar onde tem pessoas que me são afins, que pensam como eu, que têm a mesma atitude que eu tenho, né? Se você tem aí egoísmo, vaidade, você vai para lugares que tem pessoas dessa forma. Então, por isso que a gente precisa cuidar é da nossa caminhada. Para onde nós iremos é uma consequência, né? Então, desde cedo nos é colocado, nos são inseridas essa questão de céu e inferno. Se você faz isso, você vai para o inferno. Se você faz isso, você vai para o céu. É o que os espíritos falam. Às vezes são pecados, são erros que são inerentes da nossa vida terrena, né? E aí, quando a gente cresce um pouquinho, outros, né, se distanciam e viram materialista, ou então a fé some. Ou então aquele que ainda continua com essa crença, de uma certa forma, fica aí sofrendo, de uma certa forma penando a vida inteira, né? Pisando em cacos de vidro, né? Olha, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. Faça as coisas, deixa discorrer de acordo com os princípios, de acordo com os seus valores, cuidando da sua conduta, fazendo aquilo que você acha que é o correto fazer.
desejando para o outro aquilo que você gostaria que desejasse para você? Caminhando, porque o restante é consequência. E a gente precisa entender que a vida não termina no túmulo. Nós temos vida pós-morte do corpo físico. Nós temos uma caminhada muito longa ainda pela frente, né? Nós ainda iremos reencarnar, nascer e morrer muitas outras vezes. Nós ainda temos um longo caminho pela frente. Então nós não precisamos preocupar com isso. Nós precisamos preocupar com a nossa conduta, com a nossa caminhada. Como que está sendo a sua caminhada, né? Se eu desencarnasse agora, eu estaria pronta para deixar a Terra? Né? Se eu fosse desencarnar agora, para onde eu iria? Eu estaria mais próximo de Deus, de Jesus, embora a gente saiba que entre nós e eles há uma distância muito grande no sentido de desenvolvimento, porque Jesus, Deus, está sempre próximo de nós, tentando nos ajudar. Mas na questão de entendimento, desenvolvimento, de crescimento, expansão de consciência, nós estamos muito longe. Mas ainda o pouco que eu tenho me aproxima ou me afasta de Deus, né? Então são essas perguntas que a gente tem que se fazer. Como que está a minha caminhada? Como que está a minha conduta diante da vida, diante dos princípios e valores, diante da sociedade onde eu estou inserida, diante da minha família? É isso, né, é que a gente tem que fazer, então, a reflexão. Vamos para a pergunta 942. Algumas pessoas não acharão estes conselhos de felicidade um pouco banais, não verão neles o que chamam lugares comuns ou verdades sediças, e não dirão por fim que o segredo da felicidade consiste em saber suportar a infelicidade? Então, ou seja, né? Aquelas pessoas que acham que algumas pessoas não acharão que este conselho de felicidade é um pouco banal, né? Ou seja, vai ficar lá bitolado naquela frase de a felicidade não é desse mundo, suporte a infelicidade, né? A gente sabe que a felicidade não é desse mundo porque nós estamos num mundo de expiação e prova. Nós viemos aqui para expiar, para reparar, para poder aprender, né? E é a duras penas, né? Mas existem momentos de felicidades, pouquinhos, aquela hora do recreio que eu sempre falo, né? Que a gente pode aproveitar sem ficar só ali preso na questão suporte à infelicidade, né? A gente de fato precisa enfrentar os nossos problemas, precisa enfrentar muitas coisas que vêm às vezes até sem a gente esperar, sem a gente ter preparo, mas não chegam. E aí a gente precisa ter sabedoria, né? E os Espíritos respondem, aos que dirão isso, e numerosos. Mas muitas delas são como certos doentes aos quais o médico prescreve a dieta, desejariam ser curados sem remédios e continuando a entregar-se aos excessos. Então, ou seja, né? Muitas pessoas vão dizer isso, né? Muitas pessoas vão dizer para você suportar a infelicidade. Mas essas pessoas, segundo os espíritos, estão de uma certa forma doentes. Porque encontra-se o remédio, é medicado e ainda assim não quer fazer uso, né? Quer ser curado sem usar a medicação. E a medicação para nós aqui, nesse contexto espiritual, é a medicação que a gente tem que refletir para que a gente possa ir aprimorando o nosso conhecimento, tendo um pouco mais de sabedoria, tendo um pouco mais de entendimento, né? Se eu passei por um problema, deixa eu tirar proveito desse problema para que ele não venha de forma aí desenfreada novamente. Se eu tiro proveito quando eu aprendi a tirar proveito, quando ele vier, eu vou saber lidar com ele de uma forma muito melhor, né? Então, nós não podemos ficar presos somente nisso. A gente sabe, né? E tem plena ciência que a felicidade não é desse mundo. Mas que, acima de tudo, nós precisamos tirar proveito daquilo que nos cerca, né? Tomar como um remédio
e que a gente possa, dentro daquilo, expandir a nossa consciência. E então, a partir daí, nós darmos um passo para que a gente possa estar um pouquinho melhor do que antes de todos aqueles acontecimentos infelizes. Alguma dúvida, gente?